Bom, boa tarde a todos os cearenses. Estou aqui ao lado do prefeito Roberto Cláudio. Estamos aqui na sede do governo do estado, onde desde ontem tivemos uma série de reuniões com os especialistas da área da saúde, os secretário estadual Dr. Cabeto, o secretário municipal Joana, todos os especialistas, onde a gente vem avaliando os números da pandemia aqui no estado do Ceará, exatamente para tomar decisões relacionadas ao novo decreto que será publicado hoje, com as decisões que deverão ser cumpridas a partir de segunda-feira. Inclusive, ontem tivemos a reunião com um grupo de enfrentamento à Covid, que é formado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia, onde nós dividimos as informações em relação à pandemia e apresentamos as sugestões das autoridades de saúde em relação às decisões a serem tomadas a partir do novo decreto. E queremos aqui juntos anunciar que a partir de segunda-feira, valendo por mais 7 dias, lembrando que Fortaleza se encontra hoje ainda na primeira fase do plano de abertura da economia e que completa agora 14 dias amanhã, domingo, e que a nossa decisão é que, pelo fato de Fortaleza vir continuando, diminuindo os números, todos os indicadores de óbitos, de casos confirmados, mantendo uma taxa baixa, do ponto de vista dentro dos critérios estabelecidos pela saúde, de ocupação de leitos de UTI, ocupação de leitos de enfermaria, a decisão é que Fortaleza passa para a segunda fase a partir de segunda-feira. Durante essa segunda fase também será de 14 dias, lembrando que o decreto só vale por 7 dias. A cada semana nós vamos avaliar, estamos avaliando o comportamento dessa pandemia. Então Fortaleza passa para a segunda fase, o prefeito vai detalhar. A segunda fase permite, além de ampliar o número de trabalhadores nas atividades que já estavam autorizadas na indústria e do comércio, autoriza o início de novas atividades, como por exemplo restaurantes, que vão poder ter um horário restrito de funcionamento, também com todos os protocolos, onde o prefeito vai detalhar. A macro-região de saúde, lembrando que o Ceará é dividido em 5 macro-regiões de saúde. A macro-região de saúde de Fortaleza, que compõe os municípios aqui da região metropolitana, ela passará para a primeira fase, lembrando que todo o restante do Ceará estava na fase de transição, passará agora para a primeira fase, a macro-região de Fortaleza. Então se inicia a autorização para abrir atividades na área do comércio. E todo o restante do Ceará continuará na fase de transição. Há uma preocupação pelo avanço da pandemia no interior do Ceará, portanto, as autoridades sanitárias aconselharam, todos os estudos mostraram isso, a gente monitorar e acompanhar o interior do Ceará, todo o restante do Ceará, com exceção de Sobral, que é a maior cidade da região norte, vai continuar em ações mais restritivas, no isolamento social rígido. Portanto, Sobral continua por mais uma semana. Lá melhorou muito a situação, mas é importante a gente, por uma questão de segurança, manter por mais uma semana. Isso foi dialogado, inclusive, com o prefeito da cidade. E entrará também num regime de isolamento mais rígido, a partir de segunda-feira, a cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. É a maior cidade da região. Há um crescimento dos casos lá na região, principalmente em Juazeiro. Portanto, também nós vamos fazer ações mais restritivas, com apoio do Estado, com barreiras sanitárias de Juazeiro em relação aos outros municípios, um maior controle para que a gente possa diminuir a velocidade de transmissão da pandemia lá na cidade e na região. Portanto, essa foi a decisão. Detalhes estarão sendo publicados no Diário Oficial ainda hoje. E eu quero aqui passar a palavra agora para que o prefeito Roberto Cláudio fale mais sobre a cidade de Fortaleza. Boa tarde a todos. Como registrado pelo governador,
A partir de segunda-feira, Fortaleza passa da fase 1 para a fase 2, desse plano responsável de abertura gradual e progressiva das atividades, de retomada também progressiva do cotidiano da cidade de Fortaleza. Bom registrar que foram indicadores sanitários de saúde pública que permitiram a evolução de uma fase para outra, em especial 3 deles. A primeira, uma queda consistente do número de óbitos aqui na cidade de Fortaleza. O segundo, uma queda também significativa e consistente da procura de novos casos gripais nas UPAs, que são as portas de entrada de emergência. E um terceiro, também uma consistente manutenção de uma baixa ocupação de leitos de enfermaria e de UTI. Então a saúde pública foi, continua e continuará sendo o guia para a gente orientar esse processo de abertura aqui na cidade de Fortaleza. Uma segunda questão importante, como disse também o governador, é que além do aumento do número de empregos em cada uma das atividades já permitidas, além do volume maior, né, de produção, de negócios nas atividades já permitidas, pelo menos 3 novas ações estão permitidas esse novo decreto para os próximos 14 dias, obviamente mediante uma renovação no 7º dia. Quais sejam? A primeira deles, restaurantes para abertura especificamente para almoço, em virtude de várias atividades estarem abertas e boa parte dos trabalhadores precisarem de um local para fazerem sua refeição. Então, especificamente, o horário de almoço, restaurantes estarão permitidos estarem abertos. Uma segunda questão importante são templos religiosos, que passam a ter 20% de ocupação máxima também permitida. E uma terceira, atividades individuais de esporte ao ar livre, né, em espaços ao ar livre. As academias ainda não estão permitidas, por essa razão é que a gente está permitindo especificamente a abertura para atividades individuais de esporte. Vou dizer que para cada uma dessas ações há um protocolo sanitário específico para evitar aglomerações e riscos à saúde. Por fim, né, governador, acho que é importante a gente chamar a atenção que tudo isso não pode fazer com que o cidadão se descuide dos seus cuidados básicos, evitar estar em aglomerações, usar máscaras, que é o mais importante, e continuar usando o álcool gel. Esses cuidados individuais são absolutamente fundamentais, como também será o nosso monitoramento do governo e da prefeitura dos dados da saúde pública. Se houver algum tipo de risco nesse processo de abertura, ele será certamente interrompido. Por isso que a responsabilidade de cada um de nós nesse processo é fundamental. Eu quero só lembrar a toda a população cearense que nós não voltamos à normalidade. A pandemia continua, todas as decisões que nós temos tomado são baseadas em critérios técnicos de saúde, com muita responsabilidade, ouvindo todos os especialistas. O Ceará hoje é o estado que mais testa no país, por isso nos dá informações importantes para a tomada de decisões. Concluímos agora a primeira etapa da maior pesquisa de soroprevalência, que é identificar o percentual de pessoas em Fortaleza que já tiveram vírus. Isso é fundamental para essa tomada de decisão que nós estamos decidindo hoje. Nós vamos agora iniciar a segunda etapa dessa pesquisa. Estamos iniciando essa pesquisa agora em Sobral, vamos fazer em outras cidades do interior, porque todas as ações que a gente tem feito são exatamente para permitir que as decisões sejam tomadas de forma criteriosa, com muita responsabilidade, porque sempre a nossa prioridade tem sido a vida das pessoas, os cearenses. Sabemos da importância da economia, do emprego, mas estamos voltando de forma responsável, gradual, sustentável. Portanto, isso também depende muito do comportamento de cada um dos nossos irmãos cearenses. Respeitar a obrigatoriedade do uso da máscara é fundamental. Isso é uma forma muito forte de prevenir esse vírus. Depois, não é proibido qualquer tipo de aglomeração em qualquer local do estado do Ceará. É importantíssimo lavar as mãos, usar o álcool gel, garantir o distanciamento adequado. Todas as empresas são obrigadas a cumprir os protocolos e a prefeitura e o estado estão fiscalizando essas empresas. A polícia está nas ruas para cumprir esse decreto. Então, a gente quer aqui fazer esse apelo para que as pessoas respeitem o decreto, porque só assim, daqui a 14 dias,
nós vamos poder avançar em outras fases, não só em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará. Primeiro dizer que continuamos trabalhando e agora principalmente ampliando a rede de assistência e atendimento no interior do Ceará, ampliando UTIs em Sobral, UTIs em Crateús, UTIs na região da Serra, enfim, a importância de garantir o atendimento à população em todas as regiões do estado do Ceará. E para encerrar a nossa live, agradecer ao prefeito Roberto Cláudio, agradecer a todos os profissionais de saúde dos municípios e do estado que têm se dedicado aí a salvar vidas e acolher os nossos irmãos cearenses. Quero aqui cumprimentar, em nome da autoridade estadual, o Dr. Cabeto, que tem feito um grande trabalho, liderado um grande trabalho juntamente com todos os profissionais de saúde, e dizer que isso tudo vai passar. Mas é importante, é fundamental que cada um de nós possamos dar nossa contribuição nesse momento para que a gente possa voltar com mais força e o Ceará retomar o seu crescimento. Um abraço, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos nós.